Boa noite, já está no ar o programa que o aproxima cada vez mais do Parlamento angolano. Na passada semana, o Parlamento angolano realizou 2 reuniões plenárias ordinárias. A aprovação da Conta Geral do Estado referente ao exercício fiscal de 2014 e também a aprovação da proposta de lei da amnistia assumem relevância maior entre os diplomas legais aprovados pelos parlamentares em reuniões orientadas pelo Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos. Nota aqui de realce também feita às declarações políticas apresentadas pelos partidos com representação no Parlamento, exceção feita ao partido UNITA. Decorreu no passado dia 20 de julho a 9ª reunião plenária ordinária da Assembleia Nacional sob orientação de Fernando da Piedade Dias dos Santos, Presidente do Parlamento angolano. Na ordem do dia estavam inscritos 12 diplomas para discussão e votação em plenário. Nas declarações políticas proferidas pelos representantes dos partidos com assento parlamentar, à exceção da UNITA, foram apresentadas felicitações ao Executivo pelas iniciativas legislativas submetidas à apreciação da Assembleia Nacional, em especial a Lei das Expropriações. A lei é bem-vinda, porque o tempo de se substituir o ordenamento jurídico colonial por normas que correspondam aos desígnios dos sacrifícios consentidos pela libertação de Angola. Todavia, passando em revista todo o articulado desta lei, verificamos uma cegueira jurídica que não contemplou de forma específica a propriedade tradicional das comunidades rurais de Angola. Nos termos da Constituição da República de Angola, o direito de propriedade privada é um direito fundamental dos cidadãos e, num Estado de direito, a expropriação de bens imóveis por motivos de utilidade pública só deve ter lugar quando não existir qualquer possibilidade de aquisição amigável dos pretendidos bens. Já o deputado André Mendes de Carvalho, presidente do grupo parlamentar da Casa CE, focou a intervenção política do seu partido na proposta de lei da amnistia. Perguntamos-nos também qual a razão principal subjacente nesta pretensão de aprovação de uma lei de amnistia. E pareceu-nos clara, que é o de ilibar dos seus crimes os agentes que dilapidaram o erário público. O grupo parlamentar da Casa CE até pode aceitar amnistia para esses crimes econômicos e financeiros que tanto mal fizeram e continuam a fazer Angola. Mas só aceita na condição dos infratores devolverem ao Estado, voluntariamente, num prazo estabelecido, tudo o que ilicitamente, ilegalmente, criminalmente subtraíram ao Estado. As leis de amnistia sempre jogaram um papel importante na nossa realidade histórica e, no mais das vezes, foram decisivas para a edificação e consolidação da paz e da reconciliação nacional. A concessão de amnistia a todos os crimes comuns, puníveis com pena de prisão até 12 anos, representa um ato de magnanimidade de Sua Excelência o Presidente da República, enquanto autor da iniciativa legislativa, porque entendemos que este gesto, bastante significativo, resulta do sentimento de proporcionar oportunidades sociais, políticas e outras de reinserção pessoal e familiar, bem como da valorização da pessoa humana, independentemente da sua conduta social. Depois de uma profunda discussão, a proposta de lei sobre a amnistia foi aprovada com 142 votos a favor do MPLA, FNLA e PRS, 33 abstenções da UNITA e da Casa CE e nenhum voto contra. A proposta de lei das expropriações, que estabelece os princípios e os procedimentos a observar nos processos de expropriação por utilidade pública realizados pelos órgãos competentes da administração pública, também mereceu a anuência dos parlamentares angolanos.
Com 137 votos a favor, nenhum voto contra e 32 abstenções, os deputados da Assembleia Nacional aprovaram na generalidade, durante a sua 9ª reunião plenária ordinária, a proposta de lei das expropriações. O referido diploma visa definir as regras, os procedimentos e os critérios que devem obter a atuação dos órgãos da administração pública e autónoma do Estado. No debate, os deputados foram unânimes em felicitar o Executivo pela iniciativa em submeter a referida proposta de lei ao crivo da Assembleia Nacional. Nós felicitamos o Executivo mais uma vez por compreendermos que a proposta de lei das expropriações contempla a maioria das inquietações que a população expõe. Um dos problemas que constitui a maior inquietação nesta lei é a questão da justa indemnização, porque uma indemnização é justa quando é contemporânea e que satisfaça os objetivos do particular. Começarmos a sair, de facto, daquela legislação colonial e entramos num pensamento jurídico nosso mesmo. Portanto, saudamos bem esta lei. Agora, as precauções a ter é a sua adaptação ao modelo da sociedade a que nós pertencemos. Mas os parlamentares não deixaram de fazer um apelo ao Executivo no sentido de efetivamente se implementar a lei, evitando assim constrangimentos futuros. Fazemos fé que este projeto de lei possa permitir que as expropriações sejam realmente feitas quando necessário e no estrito interesse público. Hoje o que se recomenda é que este diploma legal seja efetivamente uma lei que seja aplicada independentemente do extrato social de cada um. Presente à sessão plenária, a ministra do Urbanismo e Construção, Branca do Espírito Santo, tomou boa nota das recomendações feitas pelos parlamentares, esperando por essa razão um debate detalhado nas discussões na especialidade. Na mesma sessão, os deputados da Assembleia Nacional aprovaram na generalidade a proposta de lei das florestas e fauna selvagem, que visa garantir a conservação e o uso sustentável das florestas e da fauna selvagem terrestres existentes no território nacional. A conservação e proteção das florestas e fauna do território angolano está agora regida por uma lei atualizada. A proposta de lei foi aprovada com 166 votos a favor no decorrer da 9ª reunião plenária ordinária da 4ª sessão legislativa da 3ª legislatura. Na discussão na generalidade, o deputado Alcides Sacala apresentou preocupações relativas à conservação e à proteção dos recursos florestais e faunísticos do espaço angolano. Temos a necessidade de adotar no plano nacional um conjunto de políticas ambientalistas associadas ao conceito de gestão e desenvolvimento sustentado, instituindo também neste setor a regulamentação, bem como a obrigatoriedade da fiscalização e da recuperação do meio ambiente degradado pela ação das empresas públicas e privadas que exploram esses recursos, particularmente na região norte e nordeste do país. A necessidade de se promover a investigação científica e tecnológica relativa às florestas e à fauna selvagem, bem como a disseminação dos conhecimentos, foi defendida durante a reunião pelo deputado do MPLA, João Pinto. Tudo tem um custo. Ora, o desenvolvimento tem vantagens e tem as suas desvantagens. No entanto, a ciência procura cada vez mais garantir o equilíbrio. Nós devemos preservar o ambiente e procurarmos defender a farmacopeia tradicional, que o Huambo é a tradição, tem uma escola agrária, uma das mais respeitadas, que já foi até das mais respeitadas do nosso continente, a Escola Agrária do Huambo, que é uma grande escola. O diploma, agora aprovado, segue para discussão na especialidade para, posteriormente, ser submetido à votação final global em plenário. Na 10ª reunião plenária ordinária, os grupos parlamentares procederam à apresentação das suas declarações políticas relativas à Conta Geral do Estado, referente ao exercício fiscal de 2014. Os partidos políticos da oposição pedem agora mais rigor na gestão das finanças públicas.
Em 2013, a Assembleia Nacional fez história ao apreciar pela primeira vez uma conta geral do Estado. Era a conta referente ao ano fiscal de 2011. Na passada semana, os parlamentares apreciaram e aprovaram, na 10ª reunião plenária ordinária, a Conta Geral do Estado referente ao exercício fiscal de 2014. A discussão foi precedida por declarações políticas apresentadas pelos presidentes dos grupos parlamentares. O país está numa falta gritante de divisas. Com as taxas de câmbio tão elevadas em relação ao dólar, os salários da função pública e toda a cadeia do sistema salarial foi reduzida à mais ínfima expressão. Muitas empresas estão a fechar as portas porque não conseguem importar. O velho problema, este sim, da priorização da importação de produtos que podem ser produzidos no país, absorvendo custos elevadíssimos de divisas em plena crise econômica ou financeira, quando a pirâmide devia ser invertida a favor da produção nacional. A crise econômica e financeira que afeta o país está patente, bem como as suas causas, mas a Conta Geral do Estado não deteta nada e ela é sucessivamente aprovada pelo partido maioritário. Infelizmente, temos vindo a assistir graves incongruências nas operações relacionadas com o património financeiro do Estado, especialmente no capital das sociedades comerciais de capitais públicos, com a omissão das despesas do Estado no saneamento financeiro e na constituição ou aumento de capital. Face às lacunas dos atuais classificadores, recomenda-se a reestruturação funcional do mesmo. Desde 2002, Angola nunca parou de crescer, não obstante as crises derivadas da redução do preço do petróleo no mercado internacional, verificadas em 2008 e mais recentemente em 2014. Este crescimento econômico tem-se refletido na elevação do nível de vida das nossas populações. Os avanços no domínio do aumento do bem-estar das populações serão ainda maiores com a implementação dos programas dirigidos do Executivo que visam o aumento da produção nacional, sobretudo dos produtos da cesta básica e também daqueles que servem para a exportação. O projeto de resolução que aprova a Conta Geral do Estado, referente ao ano fiscal de 2014, foi aprovado com 135 votos. E ainda sobre a 10ª reunião plenária, a Conta Geral do Estado, referente ao exercício fiscal de 2014, foi aprovada com 135 votos. Os representantes do povo cumpriram assim com um imperativo constitucional. Fica agora com o essencial desta reunião. O documento que demonstra a aplicação dos recursos públicos disponibilizados através do Orçamento Geral do Estado e evidencia os resultados obtidos no exercício fiscal de cada ano foi objeto de discussão na Assembleia Nacional. O Ministro das Finanças, Armando Manuel, fez a apresentação do instrumento que congrega as contas da execução orçamental, financeira e patrimonial de 2014. A Conta Geral do Estado de 2014 foi elaborada com base em um conjunto de pressupostos macroeconômicos, cujos indicadores tiveram uma execução para a qual me apraz destacar a taxa de inflação na ordem de 7,5%, a taxa de câmbio média das operações do Orçamento Geral do Estado na ordem de 98,3 kwanzas para $1 americano, a produção petrolífera de 610,2, tendo esta refletido uma queda de 2,6% quando comparada ao exercício anterior. Apesar do registro de algumas limitações relativamente às peças que integram a Conta Geral do Estado de 2014, os parlamentares do MPLA reconheceram haver uma melhoria qualitativa dos dados extraídos dos relatórios da execução orçamental, financeira e patrimonial ao longo do tempo, pelo que aprovaram o documento com votos contra dos partidos da oposição, UNITA, Casa CE e PRS, exceção feita a FENELA. Com o propósito de melhorar a execução, racionalização e transparência das finanças públicas para os próximos exercícios financeiros, os deputados da Assembleia Nacional dirigiram um rol de recomendações ao Executivo.
que se inclua na Conta Geral do Estado dos próximos exercícios um capítulo específico onde se proceda a uma avaliação do impacto social e econômico das operações do Executivo, que faça a redução dos subsídios aos combustíveis e a uma maior eficiência e eficácia das despesas, o Executivo continue a aumentar o orçamento para o setor social, sobretudo para a educação e a saúde. Que se aplique com maior rigor as políticas de reforma social, de carreira profissional, transferências e promoções. Encorajar o Executivo a prosseguir com as ações que contribuam para o aumento da produção nacional, com vista à substituição de importações e à diversificação das exportações, tornando assim a economia nacional menos vulnerável aos choques externos. E com a matéria referente à aprovação da Conta Geral do Estado, damos então por concluído o programa de hoje. Da nossa parte é tudo, já sabe, o Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.